Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, terminamos o ano de 2023 e estamos iniciando o novo ano de 2024. Gostaria de deixar um versículo na Palavra de Deus para reflexão, como iniciando esse novo ano, que diz aqui em Romanos, capítulo número 8, e versículo 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Sabe, meu querido, sabe quando às vezes nós recebemos alguma informação essa que vai mudar algo em nossas vidas, e a princípio, quando nós recebemos essa informação de mudança, de algo que vai acontecer, por nós estarmos acostumados com o nosso estilo de vida, daquilo que estamos vivendo no tempo presente, e aí nós recebemos esse tipo de informação de mudança, e o nosso pensamento já vai ver o que vai acontecer amanhã, ou seja, o que vai acontecer lá na frente. E quando nós recebemos esse tipo de informação de mudança, muitas das vezes os nossos pensamentos, a nossa mente pensa: não, isso não vai dar certo, isso não vou conseguir suportar esse tipo de mudança, não vou resistir a essa mudança na minha vida. O nosso pensamento passa a ter um pensamento negativo, que isso não é impossível, que isso não vai dar certo. Mas o que acontece? Quando recebemos esse tipo de informação de mudança, mas nós não queremos aceitar ou não queremos receber essa mudança, mas por obra do destino, o tempo vai se passando, e quando o tempo vai se passando, lá na frente, essa informação de mudança que nós recebíamos que ia acontecer, acaba acontecendo. Aquela mudança que você recebeu, lá você não aceitou, e hoje, ou mais na frente, você acaba recebendo e acaba vivenciando essa mudança de uma forma até que meio impressionada. As coisas começam a acontecer, e aquilo que foi predestinado, ou aquela informação que você recebeu, acabou acontecendo na sua vida. Ou seja, por bem ou por mal, essa mudança veio acontecer na sua vida. E quando essa mudança veio, ou até mesmo está acontecendo hoje em sua vida, e você acaba tendo que aceitar, e acaba até aceitando, ou seja, se adaptando a essa mudança, e essa mudança você hoje está convivendo com ela, e aí você lembra que lá atrás, quando você recebeu que isso ia acontecer na sua vida, hoje você está vivenciando, e quando lá atrás você achava que não ia conseguir, que não ia resistir a esse tipo de mudança, hoje você já está convivendo com ela, e você está superando, ou seja, você superou a mudança e hoje você está bem. Então esse versículo que eu acabei de ler, quando diz que todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, ou daqueles que amam a Deus, contribuem para o bem. Então, por que não aceitar aquilo que Deus tem dado para nós, ou aquilo que Deus tem, alguma informação, alguma mudança que Deus está dando para mim e para você hoje? Por que não aceitar? Porque se você não aceitar, você vai sofrer duas vezes, porque você não aceitando, você vai se martirizar, vai ficar pensando: mas isso não vai dar certo, esse tipo de mudança vai ser difícil para mim. Então, se Deus está traçando, ou se Deus está falando algo que vai acontecer para você amanhã, aceita hoje, porque querendo ou não, se é a vontade de Deus, ela vai acontecer. O final do versículo diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Ou seja, quando Deus tem um chamado para uma pessoa, aquilo que Deus colocou no coração dele para realizar na vida dessa pessoa, querendo ou não, ele vai ser realizado, porque os pensamentos de Deus, eles não são frustrados. Quando ele pensa algo ao seu respeito, ou ao meu respeito, ele se cumpre. Então, aceita aquilo que Deus determinou, ou aquilo que Deus está mandando você fazer, porque querendo ou não, você querendo ou não, ele vai acontecer, porque os pensamentos de Deus,
Os sonhos que Deus tem para mim e para você não são e nunca serão frustrados. Então, nós podemos até pegar alguns exemplos bíblicos. Eu gostaria até de falar sobre Abraão. Quando Deus chamou Abraão e lhe fez promessa, a Bíblia diz que Deus pediu algo, que se ele pedisse para mim ou para você, você ia pensar em um pensamento negativo. Qual foi a ordem que Deus pediu, que Deus falou para Abraão quando chamou ele e lhe fez promessa? Sair da terra em que ele vivia e no meio dos parentes. Duas coisas difíceis que Deus pediu para Abraão. Primeiro, uma mudança. Abraão já estava adaptado na terra que ele vivia. Aí olha, Deus pega e fala para ele: sai daí, Abraão. Ele já estava acostumado a viver ali. Então é uma mudança drástica. Abraão, a Bíblia não diz, mas eu quero entender que Abraão vivia naquela cidade de Ur desde a sua infância. Talvez ele até nasceu lá. E agora Deus pede para ele sair de lá. É uma mudança drástica. Mas Deus pediu por quê? Os pensamentos que Deus tinha para Abraão são pensamentos bons. Mesmo que para Abraão era uma coisa ruim sair da terra que ele vivia há muito tempo, mas Deus tinha um propósito na vida de Abraão. E aí outra coisa que Deus pede para Abraão, também que pesou, foi um peso grande para Abraão, é sair do meio dos seus parentes. Embora Abraão não cumpriu 100% essa segunda ordenança de Deus, que a primeira ordenança é sair do meio da terra em que ele vivia, do acomodismo, do lugar onde ele ficava muito tempo, morava ali há muito tempo, da cidade de Ur. E agora Deus pede uma segunda ordenança, é sair do meio dos parentes. E Abraão não cumpriu 100% essa segunda ordenança de Deus, porque a Bíblia diz que ele levou um parente com ele nessa nova etapa, nessa nova caminhada, nessa nova jornada que Deus estava dando para ele. Qual foi o parente? Levou o seu sobrinho Ló, que lá na frente você conhece bem a história, que deu trabalho, deu discussão, e ele, por bem ou por mal, Ló teve que se separar de Abraão, e Abraão seguir a caminhada que Deus estava traçando para ele. Então, meus queridos, aí com isso eu quero fechar o quê? Que lá na frente, Abraão, quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra, do acomodismo acostumado ali, que ele estava ali na sua terra natal, e sair do meio dos seus parentes, a princípio, para Abraão, esse mandato, essa ordenança de Deus é uma coisa ruim. Mas lá na frente, quando ele cumpriu o mandato, cumpriu a ordenança de Deus lá na frente, o que ia acontecer com Abraão? Até hoje o nome de Abraão é citado na Bíblia. Todo mundo que fala sobre pregações, sobre a Bíblia, muitos deles citam a história de Abraão. E Abraão é considerado nosso pai da fé, porque ele tinha fé em Deus. Muitas das vezes, meu querido, você tem fé em Deus, mas na hora do vamos ver, na hora que Deus pede para você fazer, ou na hora que Deus pede para haver uma mudança na sua vida, a sua fé não é 100% em Deus, você fica meio vacilante. Mas se você tem fé em Deus, e Deus manda você fazer, Deus manda você mudar de alguma situação, mudar de alguma coisa que está acontecendo na sua vida, se você tem fé em Deus, mude, meu querido, mude, porque aqui o versículo disse que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, meu querido? Então muitas vezes quando Deus pede para você mudar de alguma coisa, mesmo que Deus fala para você mude, e para você no momento é uma coisa negativa, é uma coisa que parece que você não vai aguentar, que você não vai aceitar, você não quer aceitar, mas se Deus está mandando mudar, porque Deus lá na frente tem algo melhor para você. E a história de Abraão é vista até hoje como o nosso pai da fé. Por quê? Porque ele cumpriu a ordenança de Deus, e lá na frente Deus fez o que fez com ele. Todas as coisas contribuiu para o bem, porque ele acreditou e confiou no Senhor. Meu querido, eu sei que você já tem passado algumas situações difíceis na sua vida, até nesse ano de 2023 que acabou, hoje é o primeiro dia do ano de 2024. Muitas coisas Deus falou para você e você não aceitou, e até hoje você não aceita, mas aceita, meu querido, porque esse ano de 2024, Deus, é isso que Deus pediu para você mudar, querendo ou não, se está no decreto, se está nos pensamentos de Deus, eles vão ser cumpridos.
cumprido. E quando ele se cumprir, você vai olhar lá atrás de Deus e dizer: por que eu não aceitei antes? Devia ter aceitado, hoje eu estou tão bem. Se eu tivesse aceitado antes, talvez as coisas teriam até antecipado. Os pensamentos e os sonhos de Deus talvez teria até antecipado em sua vida, mas como você não foi, aceitou, foi empurrando. Mas chegou a hora que Deus falou: agora basta. E aí Deus cumpre a vontade dele na sua vida, e aí você acaba aceitando, ou seja, você acaba convivenciando, vivendo aquele propósito, aquela mudança que era para ter feito há muito tempo atrás, e hoje está se cumprindo. Essa mudança veio e hoje você está bem. Isso já aconteceu comigo com algumas situações na minha vida, de algo que eu pedi para Deus e Deus não me deu, ou de algo que eu vi que estava acontecendo, que ia acontecer na minha vida, e eu a princípio lá atrás eu achava que que eu não ia aceitar. Eu achava que ia ser difícil eu suportar aquela situação, e hoje essa situação se cumpriu na minha vida. Ela se cumpriu e hoje eu estou vivenciando aquilo que lá atrás para mim era difícil de eu aceitar. Hoje eu estou vivendo essa situação, essa mudança que houve na minha vida, e eu estou aceitando, estou convivendo, estou bem. Mas assim, lá atrás eu achava que não ia conseguir resistir, mas hoje eu estou vivendo ela, estou resistindo. Então, meu querido, para esse ano de 2024, digo para você: se Deus pediu, ou se Deus está mandando para mudar alguma coisa na sua vida, aceite, porque Deus, Ele tem o melhor. Todas as coisas que Deus faz, que Deus pede para nós, mesmo que a princípio parece negativo, parece uma coisa impossível, uma coisa que nós não vamos conseguir resistir ou aceitar, mesmo que para nós parece ser ruim, mas lá na frente vai trazer algo de bom, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, meu querido, Deus vai ter o melhor para você lá na frente. Então, se hoje Ele está pedindo para você mudar, mude o mais rápido possível, porque quanto mais rápido você mudar, mais depressa as coisas vão acontecer na sua vida e você vai ser abençoado por Deus. Eu agradeço a você que tem acompanhado as minhas mensagens nesse ano de 2023. Continue me acompanhando, continue compartilhando com outras pessoas. Muitas pessoas possam estar precisando de uma palavra igualmente essa, e você está guardando para você. Quando você compartilha essa palavra para mais alguém, você abençoa a mim, que estou sendo usado por Deus, e você abençoa outras pessoas que estão desesperados, precisando de um alvo, um destino, precisando de algo para conviver, ou para conviver a situação que eles estão passando. Então, meu querido, compartilhe essa palavra com mais alguém. Inscreva no meu canal, é @Jeremias1967. Desejo a todos vocês um ótimo ano, um ano cheio de bênçãos, de mudanças que eu falei agora, sabendo que essa mudança vai vir bem para a sua vida. Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus.